Se você achou que esse 2-1 contra o Vasco foi só mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, você está olhando apenas para o placar. Porque o que aconteceu nessa partida vai muito além dos 3 pontos. E no final desse vídeo eu vou te mostrar por que essa pode ser a noite que mudou o rumo da temporada do Santos. Então já começa fazendo o que fortalece o canal. Hype esse vídeo agora. Porque isso faz o YouTube entregar para mais santistas raiz. Se inscreve se ainda não for inscrito, porque aqui a gente não passa pano e não foge do debate. O Santos entrou em campo pressionado. Não era pressão inventada pela imprensa. Era pressão real. Oscilação dentro do campeonato, erros repetidos na saída de bola, instabilidade emocional após sofrer gols e uma torcida que já estava cansada de promessa. Do outro lado estava o Vasco, um time organizado, compacto, que sabia exatamente onde explorar as fragilidades santistas. O plano era claro: fechar espaços por dentro, induzir o Santos ao erro na construção e acelerar nas transições. O primeiro tempo começou travado. O Santos tinha mais posse, mas posse não é domínio. A bola rodava lateralmente, sem infiltração consistente. Faltava agressividade vertical. Neymar recuava demais para buscar o jogo, praticamente iniciando as jogadas no círculo central. Isso gerava um problema estrutural. Quando o principal jogador está longe da área, alguém precisa ocupar o espaço de finalização. E o Santos demorou para entender isso. Mesmo assim, foi justamente Neymar quem criou a primeira grande chance. Recebeu pela esquerda, cortou para dentro e finalizou colocado. Defesa difícil do goleiro. Ali já dava para perceber que, se tivesse uma brecha, ele resolveria. Mas o Vasco não estava ali para assistir. Explorava o corredor direito santista, tentando atacar o espaço entre lateral e zagueiro. Em uma dessas jogadas, cruzamento perigoso e finalização travada quase abriu o placar. O jogo era tenso, físico, disputado metro a metro. Até que aos 32 minutos aconteceu o primeiro momento decisivo. Triangulação rápida pela esquerda. A bola chegou limpa na entrada da área. Neymar dominou, limpou o marcador com um toque curto e finalizou firme no canto. Gol! Não foi apenas um chute. Foi um recado. Era o jogador assumindo responsabilidade quando o jogo pedia personalidade. O estádio explodiu, mas o semblante dos jogadores era de alívio. O Santos precisava daquele gol para respirar. O problema é que o time ainda carrega um vício perigoso, a saída de bola arriscada pelo centro. E foi exatamente isso que custou caro minutos depois. Passe forçado na intermediária defensiva. Interceptação. Transição rápida. Cruzamento preciso e finalização certeira. Empate do Vasco. O silêncio voltou. E ali estava o verdadeiro teste da noite. O Santos iria desmoronar emocionalmente ou reagir. O intervalo chegou com tensão. O 1-1 não refletia totalmente o volume ofensivo santista, mas escancarava o principal problema da equipe: instabilidade sob pressão. No vestiário, a conversa foi direta. Ajustes táticos e cobrança de postura. Os volantes precisavam aproximar mais da zaga. Os laterais deveriam escolher melhor o momento de subir. E Neymar precisava ficar mais próximo da área. O segundo tempo começou com outro comportamento. O Santos voltou mais compacto. A recomposição defensiva estava mais rápida. A marcação pós-perda começou a funcionar. O Vasco já não encontrava os mesmos espaços. Aos 15 minutos, a jogada que definiu a partida. Construção pela direita. Cruzamento fechado. Desvio na zaga. A bola sobrou viva na pequena área. Neymar estava lá. Antecipação. Toque rápido. Rede balançando. 2-1. Mas o que mais chamou atenção não foi o gol. Foi a postura. Punho cerrado. Grito para a arquibancada. Linguagem corporal de liderança. Ele não apenas marcou. Ele assumiu o jogo. A partir dali, o Santos passou a controlar melhor o ritmo. Não se lançou de forma irresponsável. Trabalhou a posse com mais inteligência. Fechou os espaços internos e obrigou o Vasco a cruzar bolas previsíveis. Defensivamente, ainda houve momentos de tensão, mas o time mostrou maturidade para administrar o resultado. E aqui entra um ponto que precisa ser analisado com frieza. Essa vitória foi construída em 2 pilares: ajuste tático no segundo tempo e talento individual decisivo. O ajuste trouxe equilíbrio. O talento decidiu. Mas depender exclusivamente de talento é perigoso em campeonato longo.
O Santos precisa transformar o que fez na segunda etapa em padrão, não em exceção. Individualmente, Neymar foi o nome do jogo. 2 gols, liderança e influência psicológica. Mas o meio-campo cresceu na etapa final, especialmente na recuperação de bola. A defesa, apesar do erro no primeiro tempo, mostrou reação. O Vasco, por sua vez, foi competitivo. Explorou o erro adversário e tentou pressionar após sofrer o segundo gol. Mas faltou agressividade na reta final. Na tabela, os 3 pontos têm peso enorme. Tiram o Santos da zona de instabilidade imediata e devolvem confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas o calendário não dá trégua. E é exatamente aqui que está o ponto central dessa análise. Se o Santos usar essa vitória como base para corrigir definitivamente os erros na saída de bola e manter o equilíbrio entre setores, pode iniciar uma sequência positiva. Se tratar o resultado apenas como alívio momentâneo, a oscilação volta. No meio do campeonato, narrativa muda rápido. Um jogo altera ambiente. 2 jogos criam tendência. 3 jogos consolidam momento. O Santos agora tem a chance de transformar essa noite em virada de chave. Mas precisa evoluir coletivamente. No meio dessa análise toda, eu reforço. Hype esse vídeo se você quer que mais santistas tenham acesso a esse tipo de conteúdo investigativo. Se inscreve no canal e fortalece o Santos Raiz Notícias, porque aqui a gente cobra quando tem que cobrar e reconhece quando o time responde. Voltando ao campo. O que mais impressionou na segunda etapa foi o controle emocional. O empate poderia ter desestabilizado novamente. Não desestabilizou. Isso mostra evolução mental. E evolução mental ganha campeonato. O Santos mostrou que tem capacidade de reagir sob pressão. Mostrou que possui jogador decisivo. Mostrou que pode competir. Mas também mostrou que ainda precisa corrigir erros estruturais. Essa é a análise equilibrada. Nem euforia exagerada. Nem pessimismo crônico. O 2-1 contra o Vasco não resolve a temporada. Mas muda o ambiente. E ambiente no futebol pesa. A pergunta que fica é simples e direta. Esse foi o início de uma sequência forte no Campeonato Brasileiro ou apenas uma noite inspirada do principal jogador? A resposta começa na próxima rodada. E é lá que a gente vai descobrir o tamanho real desse Santos. Se você chegou até aqui, comenta o que você achou da atuação. Foi ponto de virada ou ainda tem muito a corrigir? Se inscreve no canal, ativa o sino e hype esse vídeo para fortalecer a comunidade santista. Porque a temporada está só começando. E o debate raiz continua. Santos é raiz, é falado com ritmo animado. Hey, hey, hey. Santos Raiz Notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração. Na Vila Belmiro.